The Last of Us. A primeira temporada foi muito boa pra metade dos fãs. Já a outra metade não gostou muito da série, e ainda mais como ela se desenvolveu ao longo dos episódios. Mas a gente tem um alívio. Vai acontecer agora, dia 13, a segunda temporada. E o que nos espera? Vai ter elementos de gameplay ou não? Ou a história vai se continuar a mesma? Ou será um desastre completo? O que nos espera de The Last of Us Parte 2? Dr. Schoenheis está incomodado? Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um Ascomycetua, Cândida, o Ergot, Cordyceps, Aspergillus, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum: espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. E não existe tratamento, nem preventivo, não há cura, não existe, não é possível nem desenvolver. E se acontecer? Nós perdemos. Bom, e a gente, porque eu não estou aqui sozinho, vamos falar da segunda temporada. Primeiramente, Mikezinho. Fala, galerinha. Ele não gosta, ele não. A gente vai deixar o vai, galerinha. Isso vai aparecer, eu tô nem aí não. E detalhe, gente, eu só falei isso porque o nosso próximo integrante odeia isso. o galerinha vai continuar e ele vai ter que aprender a lidar. Eu não vou fala galerinha. Bom, The Last of Us, a primeira temporada, rapaziada, eu acho que foi muito bom. Eu acho que foi interessante. Cara, foi, assim, sendo bem particular falando, a primeira temporada de The Last of Us, pra quem não é gamer, foi maravilhosa. Bom, a primeira temporada de The Last of Us foi, assim, eu gostei. Teve partes que me tocaram. Mas eu gostei da primeira temporada. Eu também gostei muito da primeira temporada. Eu cheguei a comentar em off com o Yuri. A gente passou um bom tempo conversando sobre a primeira temporada. E, cara, o trabalho da HBO foi muito bom, de fato, com a primeira temporada. E se não uma das melhores, ou a melhor adaptação de videojogos que a gente já teve atualmente para séries animadas, para séries de TV. É isso mesmo. De videojogos, realmente, não tem uma parecida. Assim. Pro formato de live action, é a melhor adaptação. Apesar de não seguir o jogo à risca, que é o que o fã do jogo quer ver na tela, ele não segue. Inclusive, esse é uma das questões que a gente vai discutir aqui. Porque muita coisa na série é mudada. Algumas coisas, algumas pessoas julgam desnecessárias. Eu tenho, assim, do terceiro episódio até quase o fim da série, eu julgo muitas das coisas que acontecem desnecessárias. Que eles adicionam e não adicionam nada ao conteúdo em geral da história que quer ser contada. Sim, tá sim, eu também concordo, porque ainda mais que vai entrar a segunda temporada agora, e a segunda temporada vai falar muito mais sobre humanidade do que a primeira, né? Esse aspecto, né? Porque a primeira traz, sim, um sentimento de humanidade, só que a primeira, ela mostra muito humanidade em uma relação como se fosse de pai para filha, né? De filha para pai. E a primeira temporada, ela é mais sobre o Joel e a Ellie. É mais aquele centro ali. E acaba que eles tentaram humanizar demais todos os personagens que aparecem. De fato. Então fica muito à mercê de, tipo, alguém simpatizar ou não com o personagem. Sim, eu concordo. E eu acho que... Cara, sinceramente eu tô um pouco receoso, mas um pouco esperançoso com o que eles podem fazer com a segunda temporada de The Last of Us. E outro ponto que a gente tem que falar aqui é que eu espero do fundo do meu coração que a segunda temporada de The Last of Us acerte em um ponto que a primeira não acertou. Tempo. Porque a gente teve uma primeira temporada muito corrida e muito, assim, curtinha. Foram poucos episódios pra acabar uma temporada. 9 episódios. Foram 9 episódios. Realmente, e a metade da sétima pra frente é uma correria sem
Sem necessidade nenhuma. Simplesmente correu. Simplesmente o segundo jogo não tinha nem muito tempo de que foi lançado, então não tinha pressa pra fazer a segunda temporada. Do episódio do Bill pra frente, a série começa a atropelar as próprias pernas, tá ligado? É uma Isso. correria. É tipo, tem coisa que eles precisam fazer e não fazem, ou fazem correndo. O último episódio é o exemplo perfeito disso. Ele é um episódio que tem uma duração menor do que o normal. Ele é muito rápido. O que você queria ver no episódio, pelo menos quem jogou, quem queria ver, que é aquilo que o Joe faz no último episódio, a gente não vê. É tipo umas cenas em câmera lenta, um vai e vem, e fica por isso mesmo. Fica elas por elas. Contrapartida, dedica um episódio inteiro à história do Bill, que não é um episódio ruim, mas sinceramente, se tira aquele episódio, que diferença faz na Foi o que a série? gente falou, acabou que foi um filler. Foi um filler. É um episódio que não precisava estar ali, é um tempo dedicado a uma coisa que a gente não queria ver. Pra mim, a cena da casa do Bill, se fosse fazer na cidade do jogo em si, eu acho que seria melhor. Porque a cidade em si é muito da hora de jogar. Os elementos que tem ali. E se fosse explicar o que aconteceu de verdade ali, se não fosse uma coisa à parte em outro lugar, tipo, aquela cidade não tem nada a ver com a do jogo. Tudo bem, era pra explicar... É uma vila, basicamente. Era pra É uma explicar vila. o que o Bill, como eu falei, humano, né? Humanizaram demais o Bill. E acabou que não mostrou de verdade o que aconteceu de fato. Porque no jogo não fala que que o Frank tá doente, nem nada assim. Na verdade, quando a gente conhece o Bill no jogo, o Frank já foi de elas por elas, ele foi jogar no Vasco. E uma coisa que eu também falei com o Yuri, eu não acho que seria mal eles gastarem até pelo menos meio episódio pra explicar um pouco da história do Bill, mas eu acho que, cara, seria muito fácil eles não gastarem um episódio inteiro. Sim. Não tinha necessidade Tanto que a deles maior fazerem parte do episódio é chato, vamos falar a verdade. Assim, eu acho que grande parte desse episódio é só pra mostrar que o Bill gosta de homens. agasalhar o Croquete. Então ele é? Tendo esse episódio do Bill como base, a gente já tem o tema principal, que é a maior preocupação na segunda temporada. A segunda temporada tem muito mais núcleos. A primeira é Joe e Ellie indo até os vagalumes. A segunda não. A segunda, A segunda, isso é um spoiler, acompanha 2 núcleos, né? São sim, 2 histórias diferentes e elas se entrelaçam durante a história. E acontecem simultaneamente. Acontecem no mesmo universo. simultaneamente. Será que eles vão contar uma primeiro e depois a outra, como é no jogo, ou vão contar as duas ao mesmo tempo? Penso eu que vai ser igual... Já teve um episódio fazendo isso na primeira temporada, que é tentando explicar o que aconteceu com o Henry. Lembra? Isso é verdade. Isso. Sim, verdade. Já fizeram isso. Eles Contava fizeram... passado e o futuro. presente. Inclusive é o episódio mais confuso da série. Realmente o episódio mais... Tipo, quem já jogou, sai dali ileso. Agora, quem não jogou... Fica meio perdido. Fica tipo, tá acontecendo? Cadê os caras? Os caba? Cadê os caba? Não estão aqui. Agora, realmente, o Joel deixar de ter uma audição muito boa, que tá no jogo, e virar surdo, isso realmente dá uma quebrada. Porque quebra muito a parte do... O Joel, ele é um cara experiente, não é que ele é um militar, ele é cabuloso, ele só é um homem bem vivido. Ele aprendeu Ele sobre tá há mais de 20 anos vivendo aqui. Ele tá mais de 20. Aí ele escuta, pô, ele já sabe, pô, isso aqui é um passo de alguém tentando andar sorrateiramente, isso aqui é um passo no piso, tá ligado? Era pra ter. De vez em quando até na série mostra, quando dá um clima de tensão, fica ali aquele sonzinho de fundo, mas não é o Joe realmente escutando. Sim, a isso, gente né? teve um pouco, assim, levemente disso ali naquela parte da série que tá a Tessa, a Ellie e o Joe. Os 2 primeiros episódios. Os dois, literalmente melhores os da os série, dois primeiros inclusive. episódios, que inclusive o segundo a gente tem ali eles apresentam pra gente os clickers, que sinceramente É uma das melhores salva cenas. de palmas pra HBO, porque aquela caracterização ficou muito boa. Não só a caracterização, a gente tem que dar um crédito muito grande pra os atores, porque foi muito da hora, os caras deram a vida mesmo pra realmente foi fazer os clickers. diferente. Trouxeram um suspense que realmente a gente sente um cagaço quando aqueles bichos aparecem logo no início. E a gente tem esse momento de tensão que realmente parece que o Joe, quando ele mata o clicker, ele tá ouvindo de fato o clicker vindo pra ele. É um leve de tipo, o Joe sabe ouvir os bichos, mas ainda assim faltou coisas ali. O ponto principal é esse. A segunda temporada ela tem muita coisa pra adaptar. Ela tem... isso não é uma opinião minha, eu acho que é uma obrigação deles.
ela tem que ser uma temporada mais pesada, ela tem que ter um clima mais pesado, não pode ser feliz. Eu acho que a segunda temporada ela tem que vir com um clima carregado, ela tem que ter esse suspense, você tem que estar com um sentimento de... Como é que fala? Você tem que estar com um sentimento de vai dar merda a qualquer momento, tá ligado? O segundo jogo, ele é poderoso em fazer você sentir Ele é um jogo desconfortável. triste. Ele é um jogo triste. Ele é triste, ele é... Em certas cutscenes, ele é desconfortável. E as duas últimas coisas, mano. Ele te deixa na ponta da cadeira toda hora. Toda hora você tá... Que agora? E agora? Eu terminei de fazer isso. Fiz uma parte e agora? O que eu tenho que fazer? O que virá? É isso. O que virá. E o suspense tenebroso que tem de tipo... O quão longe a gente vai nessa vingança. O que isso... Até onde isso vai chegar, cara? Até que ponto a gente vai cruzar? Até que ponto a gente vai pra sacrificar tudo que a gente tem por conta de uma vingança, cara? Quem jogou já sabe o que aconteceu Quem e jogou, provavelmente já tá puto antes da série lançar. Antes da série lançar, tem um monte de gente xingando e hateando. E eu acho que esse vai ser o maior contraste que a gente vai ter da primeira pra segunda, porque a primeira temporada de The Last of Us trouxe exatamente o que o jogo traz. Um sentimento de esperança. É literalmente o jogo inteiro, Joe levando uma pessoa que possivelmente vai trazer uma cura pro universo inteiro. No final, pega esse sentimento de esperança e exatamente. estraçalha ele E aí, joga fora. E aí o que acontece? A segunda temporada já tem esse sentimento que você trouxe lá de raiva do final da primeira temporada. É uma coisa tipo, o que vai acontecer agora? Exatamente. E aí a gente tem toda essa merda que acontece na segunda temporada. E eu espero que a HBO, porque a HBO realmente faz um bom trabalho. Faz um trabalho bem sério. Quando o assunto é fazer séries, eles fazem realmente um bom trabalho. Eles têm um material muito bom na mão. E eu espero que eles não estraguem o que eles têm na mão. É um material bom, mas é um material preocupante. É. Não é fácil de trabalhar. No jogo já deu problema. O jogo, ele recebeu review bomb por conta da história. Tipo, o povo meteu o pau no jogo por conta da história, por conta da coragem dele, que é uma coragem que eu duvido muito que eles vão ter de fazer na série. Spoiler. Aviso de spoiler. Vai ter spoiler aqui, então... Já... Se não viu... Só dá o like e vai embora. Se você não viu, se você não sabe assiste o que ali só o acontece. início do episódio, dá uma visualização pra gente aí de boa e depois você dá um likezinho, comenta e espera a segunda temporada e depois volta pra cá. Eles vão ter coragem de matar o Joe nos dois primeiros episódios. Nos dois primeiros episódios. Essa é a questão. Eles, assim... Porque é 2 horas de gameplay, cara. O máximo que eles podem adiar isso é o final do segundo episódio. Não dá pra ser mais à frente. Porque... Dá, Zé. Não dá, cara. Dá, mano. Porque tudo bem, são 2 horas de gameplay com o Joe no início. Porque você tem mais... São 2 horas de gameplay com o Joe no início, mas tem que lembrar que tem mais ou menos 30 minutos de gameplay com o Joe lá na frente ajudando a Ellie. Então provavelmente o que eles vão fazer? Tudo bem, vou matar o Joe talvez no segundo episódio. Só que ainda vai ter o Joe ali aparecendo em algumas outras cenas. Isso com certeza. Os flashbacks estão lá pra isso, pra gente ter o Joe durante a história. E isso é um elemento crucial. Eles precisam, a gente estava falando sobre isso no off, eles precisam fazer que a morte do Joe... 2 coisas. Ela precisa ser uma morte cruel. Exatamente crua, né? Igual o jogo. O problema não é ser cruel, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ela precisa ser muito marcante, porque se eles forem usar o mesmo elemento do jogo de ter os flashbacks da Ellie com o Joe, a morte dele precisa ser tão impactante ao ponto da gente sentir a mesma coisa, de que quando o Joe aparece a gente fica triste. Eu tenho uma leitura feliz sobre isso, que é tipo assim, o Joe morre cedo, a gente tem ali papo de 5, 10 minutos de esperança que é mentira. A gente acha que é mentira porque a gente viu no trailer. E é mentira também. Eles fuderam com a mente de todo mundo porque no trailer o Joe aparece. As coisas que ele fala no trailer, dá a entender que a gente vai ter ele durante a jornada. E no jogo não. Você joga 2 horas, o Joe morreu. E morreu de um jeito morreu mesmo. Morreu de Você fica tipo assim...
E agora? O que vai acontecer? E a gente precisa dessa morte cedo, do jeito que é, E seca. pra gente sentir falta dele durante a série, igual a gente sente no jogo, pro flashback fazer sentido. Porque se a gente tem o Joe estendido durante a série, o flashback não tem motivo pra existir, a não ser que eles dividam essa temporada em duas. Em duas. Maravilhoso, se Difícil. eles, mas seria muito maravilhoso se eles fizessem isso. Acho difícil. Tipo, material eles têm, dividir ela, parte 1 e parte 2. Seria muito interessante se fizesse isso, afinal que o problema todo tá aí. Esse é o grande ponto. O primeiro jogo são meses, são semanas do Joe levando a Ellie. Não é muito tempo, é muito tempo realmente, porque eles passam até mesmo por uma estação inteira durante o jogo. Já o segundo jogo são 4 dias. São 4 dias. E pior Papo que de uma semana isso da ali, primeira temporada de ter sido corrido, talvez venha a calhar agora, na segunda. Não de ter uma sensação de que eles correram a série, e sim que as coisas são todas Porque realmente uma na frente Pauta da outra. quebrando, O pau tá tá ligado? quebrando, meu filho. Seattle tá pegando Porque fogo. realmente faria sentido. É por isso que o meu ponto principal de falha da primeira temporada de The Last of Us da HBO é o tempo. Essa Porque sensação de tempo, né? eles poderiam ter demorado muito mais tempo com a série. A série poderia ter... não quero fazer uma temporada grande. Faz uma temporada com 10, outra com 8. Mais 2 episódios resolver esse Mais problema. 2 episódiozinhos, faz com 12, sei lá, faz com 15. Porque tem material Tem pra material, isso. cara. E agora a segunda, se eles fazem mais, pra quem conhece a história vai falar, pô, eles estenderam muito. Então eles vão pecar pelo excesso. E vamos lá, né? Além do Joe, que já é um grande... É o ponto É o principal. ponto principal. Quer dizer, só do fã, né? O Não, fã na ele verdade, quer muito o Joel. É a grande história- motivação do É a Pra grande história- motivação da história correr pra frente. É o Joe. Na minha concepção, existem 3 coisas que tem. Cara, tem que aparecer e tem que aparecer bem. Tem que aparecer bem, tem que ser bem feito. Tem que fazer sentido. E tem que fazer sentido. Cara, é a aparição dos Serafitas e todo o com arco certeza. deles. O Seraf, pra mim, da segunda temporada, de todas as coisas que acontecem ali, a coisa que eu falei mais da hora, mano, tudo que envolve os Serafitas é E dá pra eles da hora. trabalharem tudo que foi cortado do jogo. Mas Inclusive, a ilha deles, a ilha deles. cara, aquela ilha é A própria um ambiente Lore, lindo, mano. A própria Lore do Levi, que é um personagem que vai aparecer na segunda história que eu tava falando, tem uma gama de novos personagens que a gente não conhece. Quem viu o jogo, quem jogou, assistiu o jogo conhece. Mas quem só viu a primeira temporada não faz ideia de quem que é. Eles vão vir nessa segunda temporada e esse grupo que o Rian falou, os Serafitas, eles precisam estar lá porque eles são importantes para essa segunda história fazer sentido. O desenvolvimento dos personagens desse arco só funciona se os Serafitas estiverem lá. Até porque 2 dos personagens principais são membros desse grupo. Então eles precisam estar lá. Porque tem muita coisa marcante no jogo que faz essa diferença. faz isso. Muita coisa. E além, tudo bem, temos o Joe, os Serafitas e, pra mim, o ponto master da série. A gente vai ter um probleminha mais pra frente que é... Eu não acho que não vai dar pra falar isso de fato, mas acontece uma morte. Que essa morte é o que impacta todo mundo. Inclusive é o que... Eu acho que é essa morte no jogo que faz com que as 2 personagens centro da história, elas deem uma regredida nessa fome de sangue. Tipo, as 2 estão muito focadas num acontecimento ali de que vai trazer vingança mesmo, não vai matar e mata muita gente até chegar nesse ponto, só que acontece uma morte de alguém que ninguém liga. No jogo, você não liga pra ela. Você sabe qual é a situação que ela se encontra, mas você não liga pra ela. E é neste momento, né, que todo mundo sabe que tem a namorada de um dos personagens do segundo grupo que tá grávida. E acontece uma coisa com ela que é feita pela Ellie nesse momento. E ali, irmão, a Ellie ela volta pra trás, mas ao contrário também acontece, né? A Abby quer mais. Só que aí, é como eu disse, os Serafitas tem que ser muito trabalhado porque eles vão trazer um pouco mais de humanidade pra ela nesse momento. É o que pode fazer o pessoal gostar da Abby, que é um grande problema. No jogo o pessoal não gosta. Eu sou um defensor da Abby. Eu não, eu sou um... Eu tô- odeio.
Eu não tô defendo a do Abby. lado dela, mas Eu defendo eu ela. simpatizo com a Abby. Não acho que ela tá tão errada assim. Eu pô. acho que você tá em desvantagem nesse vídeo. A democracia venceu. Diga nos comentários, você prefere a Ellie ou a Ellie Abby? ou a Abby? Partindo pro final da série, a gente tem uma coisa muito importante que acontece, que é... Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, que é o vídeo do efeito The Last of Us. Graças a Deus, velho. Pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mano, o que foi isso? Esse jogo é outro nível, tipo, é outra coisa, velho. Esse jogo é outra coisa. A gente vê que no final a história poderia ser resolvida porque a personagem em questão já tá morta, entre aspas. Era só deixar. Era só deixar. Ou finalizava ali, ela não tinha como se defender, tá ligado? Mas não, eles seguem com isso. É uma questão que, como já deu pra perceber, o Rian não gosta da Abby, mas eu gosto. Eu simpatizo com a Abby, eu acho que ela é uma personagem carismática. Você simplesmente odiar a Abby pelo que ela faz, É faz imoral. sentido. Faz É sentido, imoral. faz sentido, porque a gente gosta mais do Joe. Mas a Abby é uma personagem legal. Ela não tem como você odiar a Abby, cara. De todos os desafios, eu acho que esse vai ser o maior. É o mais né? difícil. É o mais difícil, E que eu né? acho que eles não vão Trazer conseguir. todo esse Porque sentimento eu vai ser creio difícil. que quando você joga, você cria uma relação com os personagens diferentes de que quando você assiste. Porque você. Até porque, querendo ou não, a questão do jogo, a gente disse. Em questão de gameplay, a gente tem muitos elementos que mostram mais do personagem do que simplesmente a série. A série é aquilo que eles adaptaram e é isso. É o que eles quiseram mostrar, né? E a HBO vai ter um trabalho muito complicado e delicado de poder mostrar para quem está assistindo o lado da Abby, para que as pessoas entendam quem é a Abby e o que motivou a Abby. Tiveram uma temporada inteira pra trabalhar a Ellie e vão ter E vão ter que metade de uma pra e trabalhar eles a vão- Abby. E eles vão ter que fazer a mesma coisa com a Ellie, porque aqui a gente está tratando De uma Ellie de diferente. uma Ellie diferente daquilo. É uma Ellie crescida, é uma Ellie em tempo diferente e uma Ellie que tá passando por uma coisa que, cara, é aquela coisa, é tocar no sentimental. A gente tem a Ellie no primeira série que vira pro Joe e fala: você foi a única pessoa que não me deixou. Pra finalizar o assunto, eu acho que a série vai ter muita dificuldade de fazer o que o jogo tentou fazer e também teve dificuldade. A série, ela tem mais material, ela tem tempo, coisa que, tipo, não dá pra botar num jogo. No jogo você quer jogar, você quer dar tiro, quer matar os outros, você não quer ficar vendo historinha. Você quer andar de cavalinho. A gente vê, mas tem gente que não tem paciência, não consegue, pula tudo. Na série, eles têm tempo, eles podem trabalhar a coisa que foi removida do jogo. Eu acho que o ponto principal eles precisam trabalhar muito bem os dois núcleos e não deixar faltar para nenhum deles. Por quê? Porque senão eles não vão conseguir vender a ideia. A ideia, vender a ideia é importante. Ser que eles decidam mudar isso. O que eu duvido muito. A gente, tem sabe, aquela a gente questão. sabe de quem a gente tá falando. A gente né? tá falando dele, do homem que inclusive falou que se pode acontecer, ele vai contar o final da história na série, que é uma ideia de bosta. Eu também acho uma Também é péssima uma ideia. péssima ideia. Mas é bem provável que aconteça. Mas eu tenho. Um pato caindo da sua cabeça. Alguma declaração final? A declaração final é que a gente vai ter a análise semanal de cada episódio. Ó. Lançou o episódio,
a gente vem aqui esculachar ele de todas as formas possíveis, ou falar bem, que é o que eu Ou espero. elogiar, que é o que eu quero falar da série. É o que eu elogiar. quero, mas eu duvido muito que vai acontecer. Mas tá aí, tá na mão da HBO e pode ter certeza que se ficar uma merda, a gente vai falar aqui e vai falar bem pouco. Basta. Eu vou querer falar. A gente precisa da Abby bombada. É Só verdade. isso que eu tenho pra declarar. A Abby não tá bom. Toma, trembolona. A Abby não tá shapeada. Dá like, se inscreve, compartilha com um amigo que gosta ou não de The Last of Us, gosta de filme ou não, é só divulgar. Eu não tô te pedindo pra você fazer isso porque alguém gosta. É só pra ajudar a gente mesmo. Então, é isso. Fica aí pro próximo vídeo. Sobre o canal, rapidinho, já que você falou pra mandar pra outros amigos, a gente não vai gravar sobre The Last of Us. Já tem plano pra fazer uma série sobre jogo de PlayStation 2 aqui. A gente vai falar sobre série, filme e videogame. Tudo que tá nesse universo. Tudo entrelaçado. Então, quem gostou do vídeo, dá like. Se você não gostou, por favor, dá like também. Importante, se você assistiu esse vídeo até aqui, digita aí nos comentários salsicha americana, pra gente saber que você assistiu o vídeo inteiro. O cara tá indo na pegada do Bill. Achei outra coisa. Eita! O conteúdo é fraco, mas tem umas fotos bem interessantes. Não. Guarda isso, não é pra criança. É ali. Como é que ele anda com um troço desses? Por favor, guarda isso. Segura a onda aí, deixa eu ver porque eles fazem tanto mistério. Por que as páginas grudam?